E quando ele sai do container para fora, ele se veste numa roupa como se tivesse aqueles trajes para isolamento de material radioativo e tóxico, com luva, e entra naquela comunidade, naquele bolsão de miséria, com medo do barro, e diz: vim ajudar vocês. Isso não nos impressiona. O que impressiona é aquele que vai para lá e alguém diz: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Você está vestindo a nossa roupa com o nosso chinelo, pisando na nossa sujeira, morando no nosso calor, comendo a nossa comida e repartindo a sua vida. Por que você está fazendo isso? Isso nos impressiona. Nos impressiona ao ponto de nós orarmos para ter mais gente assim, para que nós não necessitemos ir. E às vezes nós dizemos: eu jamais faria isso. Que bom que alguém fez. Que bom que alguém fez. Mas nos impressiona quando alguém, de maneira abnegada, deixa de ser o que é e abandona o seu conforto para estar no meio da dor de alguém. Alguns anos atrás, antes da pandemia, eu fiz uma série chamada Periago, baseada em Mateus 9. Quando o texto diz que Jesus percorria as aldeias e as cidades, curando pessoas, pregando o evangelho, ensinando o evangelho do reino e pregando a palavra, fazendo essas três coisas. E o periago é exatamente o verbo percorrer. E a ideia daquela série foi que Jesus não veio passar, estou passando, hein? Ele não passou pelo meio de uma cidade, ele passou pela vida daqueles seres humanos. Ele atravessou o ambiente de vida, a dor, a angústia, o choro, a morte, a insegurança, o frio, a nudez, a escassez, a traição, a ofensa, tudo estava nele. Ele entrou na nossa existência, ele andou no nosso chão. Aliás, Filipenses capítulo 2 diz que ele deixou a sua glória, ele se esvaziou para vir estar no nosso meio. E não é uma coisa louca, você nunca se perguntou isso? Como é que Jesus deixa a sua glória para se fazer um de nós, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai? Porque alguém poderia dizer: agora você está aqui no meio? Agora você é um de nós? Acabou sua glória. Vou contar uma, não sei se eu conto, não vou contar não. Não vou contar, depois o povo faz corte, não vou contar não. Deixa eu parar de dar combustível para gente que não faz nada e só quer usar o que os outros falam. Crie o seu próprio. Eu não vou falar não. Mas irmãos, como é que nós vimos a glória? Se ele deixou tudo para andar como a gente. Nasceu numa manjedoura. Estava no meio da Galileia, lugar dos gentios e dos pobres, os mais pobres. Ele estava lá, no meio dos que nada tinham. Nós falamos: maravilhoso, ele morreu na cruz e se sacrificou para a nossa salvação. É verdade, mas pense bem, ele sacrificou desde o momento em que ele entrou nessa carcaça, em que o Criador do universo é julgado por um injusto corrupto, de um saduceu, onde ele vem para trazer salvação, porque ele tem todo o poder, e quem precisa da salvação diz: crucifica-o. Você pensou nisso? Ele que criou tudo que existe na terra, anda com os discípulos colhendo espigas num sábado. E por um princípio eles deveriam
deixar as espigas caídas quando fossem colher, para que o pobre, quando passasse por ali, pudesse recolher aquela espiga do chão e tivesse o que comer. O Criador dos céus e da terra recolhia espigas num sábado. Não tinha onde reclinar a cabeça, ele mesmo diz, o Filho do Homem. Quando morreu, precisou emprestado o túmulo de José de Arimateia. Mas foi só um Airbnb de fim de semana, eu vou usar só 2 noites. Nem precisa mudar muito, eu saio logo. Mas ele não tinha túmulo. Não tinha túmulo. Ele percorreu a nossa humanidade. Ele não foi uma aparição. Não é um fantasma. Não veio num container. Não. Ele não veio fazer todo aparamentado para se não misturar com essa gentalha, mas tira uma selfie para falar que eu estou na missão. Não fez isso não. Ele de verdade adentrou o nosso mundo. E o mais interessante é que o Verbo se fez carne. Deus poderia dizer, atenção, eu vou mandar mais um profeta. Vai lá e diga para o meu povo, meus servos, eis que te digo, conserte isso aqui, conserte isso ali, isso aqui, toma posse que eu abençoo vocês, recebe, e uma profecia para ver se dirige eles melhor aí na vida, e conserta essa humanidade.